Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Alex e vou conduzir vocês nessa nossa quarta aula sobre a sofística e sobre esse personagem tão interessante da história da filosofia, o Sócrates. Nas nossas aulas anteriores, nós acompanhamos a relação da sofística com o próprio pensamento do Sócrates. E a gente já tem qualificações suficientes para notar algumas características que diferencia essas duas visões, essas duas perspectivas. Nós sabemos que os sofistas, eles têm uma preocupação não em encontrar a verdade, mas uma preocupação de opinião. Como eles acham que a verdade é relativa e nós não conseguiremos jamais chegar a essa verdade, há uma necessidade de um convencimento do outro através de um discurso bem feito, aonde o outro se encontra com a verdade que é oferecida por aquele que melhor discursa. Enquanto os sofistas procuravam de modo mais arraigado o sucesso de seus discursos, de suas experiências, de suas ideias, o Sócrates ele vem num processo de autocrítica, de autoconhecimento e impõe a ignorância como uma necessidade humana. Enquanto se busca o sucesso no sofismo, o Sócrates vem e tenta reformular uma filosofia, reformular um pensamento e buscar uma verdade essencial das coisas. E isso, é claro, que vai colocar em rixa esses dois pensamentos. Por isso que nessa aula de hoje nós veremos primeiramente a ideia de alma e autoconhecimento para o próprio Sócrates e também o processo de sua condenação, fruto dessa intriga que existia dos sofistas para com o pensamento socrático. Essa perspectiva que Sócrates vem trazendo, vem colocando, vem instaurando e vem incitando os jovens a pensar, faz com que se chegue a um processo condenatório desse filósofo. Em relação à alma, o que nós podemos entender de alma sobre o Sócrates? A primeira coisa é que a psique, a alma no mundo grego, ainda era um elemento indefinido. Era um elemento em processo de conhecimento, era algo que se buscava um conhecimento interiorizado sobre a alma. Quando os próprios gregos, quando os próprios filósofos começam a pensar essa alma, começam a refletir sobre a psique humana, eles começam a considerar que a alma humana é um elemento importantíssimo do ser humano. Existe aí uma dualidade onde existe o corpo e onde existe a alma. E a alma passa a ser considerada a melhor parte que integra o todo do ser humano. E essa alma é aquela que vai nos distinguir, é aquela que vai nos diferenciar dos animais. Nós devemos ter um certo cuidado quando nós falamos de alma no mundo filosófico. Nem sempre essa alma, sobretudo nessa perspectiva socrática, nesse mundo grego inicial, nem sempre essa alma vai ter uma concepção religiosa de alma como nós temos hoje. Essa alma, embora ela provenha, ela tenha um elemento característico divino que compõe os seres humanos na Grécia, ela vai ter uma concepção um pouco diferenciada dessa ideia de espírito que nós entendemos e que provém de alguma explicação religiosa que nós possamos ter. A alma, então, ela passa a ser uma parte divina dentro de nós, mas que deve ser cultivada a partir do conhecimento da verdade. O Sócrates ele tem esse ímpeto de entender que a alma ela precisa ser cultivada, trabalhada, organizada, ela precisa ser experimentada todos os dias na medida em que nós buscamos o conhecimento da verdade. Só lembrando, para o Sócrates, a verdade ela é uma possibilidade. A verdade ela não é relativa. É possível nós chegarmos à verdade. Já para os sofistas, não. A verdade ela se torna uma mera opinião, um mero convencionalismo. E também lembrando que a perspectiva sofista, o ensino ele se torna uma fonte de renda. E aqui a gente já começa a perceber que o Sócrates dá uma certa superioridade da alma para a alma em relação ao corpo. A alma ela passa a se tornar um elemento mais importante dentro da perspectiva de Sócrates. E alma e autoconhecimento para Sócrates estão profundamente relacionados. Entende-se que
Na perspectiva socrática, você jamais vai poder se conhecer totalmente, você jamais se reconhece em sua totalidade se você não passa pela experiência de conhecer a sua própria alma. É por isso que eu sempre falo e falei nessas nossas aulas em que nós estivemos juntos, o que você vê além daquilo que você olha no espelho. O que você é além daquilo que você intui de você mesmo? O que você é além daquilo que falam de você? Então há-se uma ideia de que o Sócrates associa a experiência de alma, o conhecimento da alma, com o próprio autoconhecimento. O Sócrates é aquele que vai incentivar, conhece a você mesmo, aquela frase tão famosa do templo de Delfos. Nós chegamos então ao processo condenatório. Essa crise, essa rixa de pensamento, essa nova perspectiva de Sócrates, esse novo modo de pensar que impõe aí um certo limite aos padrões antigos, leva a uma condenação de Sócrates. A gente sabe que Sócrates, uma das acusações mais graves que ele recebe é a questão do paganismo, de adorar deuses que não seriam os deuses gregos, e ao mesmo tempo ele é também colocado como um elemento que corrompeu a juventude, corrompeu os jovens, manipulou os jovens gregos. E a ideia de impiedade também aparece, alguém que não respeita os próprios deuses. Onde há algo muito interessante, onde Sócrates, na sua condenação, no seu processo condenatório, enquanto ele estava ainda preso, se encontra com Eutífron, que é um personagem importante da história, e os dois começam a dialogar. E ali desse diálogo sai aquela ideia, será que nós, seres humanos, poderíamos agradar os deuses? Lembrando que a Grécia ela vive um estado politeísta, um estado com mais de um deus. Seria possível agradar todos os deuses? Tem um Deus que te diz que condenar o outro à morte é permitido, outro diz que não. Um Deus diz uma coisa que eu devo fazer, outro diz a outra. Esse processo de questionamento do Sócrates ele permanece até o último dia de sua vida. Interessante que nesse processo de questionamento, ele começa a se interrogar até que ponto a gente consegue viver sobre velhos ideais, como por exemplo a mitologia. Até que ponto nós conseguiríamos viver em velhos discursos, muitas vezes em velhas histórias, como seria possível viver como mandam os deuses. E aí é que surge uma das críticas interessantes em relação à religião do Sócrates. Ele vai criticar a ideia do antropomorfismo, ou seja, essa ideia de você atribuir características humanas a seres divinos. Então, quando você atribui características humanas aos seres divinos, você leva junto do ser humano para o ser divino a ideia de imperfeição. Você cria um Deus que é imperfeito. E o Sócrates coloca, nós temos medo do novo. Nós tememos o que é novo, a gente gosta de ficar nos velhos costumes, nós gostamos de estar seguros naquelas antigas filosofias, naqueles antigos costumes, naquela antiga mitologia. E na sua tentativa de defesa, o que o Sócrates mais coloca é que a sabedoria desperta ódio, desperta a raiva nos seres humanos. Você reconhecer a sua ignorância, você se reconhecer como uma pessoa sábia, acaba levando em conta um processo de discriminação. E é por esse processo que o Sócrates vai tentar se defender. A sabedoria desperta o ódio. À medida em que nós conhecemos, à medida em que nós buscamos o só sei que nada sei, o reconhecer a sua ignorância e fazer com que as pessoas também percebam isso, leva ao momento de crise. E o Sócrates também se permite nessa acusação de ateísmo que ele recebe, nessa falta em piedade, e ele diz até que ponto eu posso ser ateu? Se creio em deuses, mesmo que não sejam os gregos, eu não sou ateu, eu não tenho impiedade. Até que ponto eu sou impiedoso? Em todo caso, essas colocações, essa tentativa de defesa de Sócrates, tanto para a ideia do ateísmo, a ideia de impiedade, quanto a ideia da que a sabedoria desperta o ódio, elas não dão certo e ele acaba sendo condenado. E é claro que aparecem os colegas de Sócrates,
criando planos, elaborando pensamentos, novos discursos, teses de defesa, e o Sócrates, em uma qualificação de espírito, o Sócrates, em um momento, em um proceder filosófico, ele diz que não. Ele diz que a aceitação da sua condenação, a sua morte, essa condenação injusta entraria para a história e de fato entrou. Um exemplo disso é que hoje nós falamos de Sócrates. Ele aceita a sua condenação, o fato é que se relata que o próprio Sócrates teria ingerido a própria cicuta. Ele mesmo teria aceitado a condenação e feito isso de muito bom grado, porque ele falava que trair a sua palavra seria trair a sua filosofia e os seus próprios pensamentos. Ou seja, a aceitação da condenação também faz parte daquele processo de autoconhecimento, também faz parte daquele processo de autocrítica. E ele saberia que a sua morte entraria para a história e influenciaria as pessoas no futuro, como nós estamos fazendo agora. Gostaria de deixar para vocês as nossas atividades de casa, sobretudo a atividade da página 43 do nosso livro. É uma necessidade muito grande também de nós revisarmos o capítulo dos sofistas e do Sócrates, entender essa história, entrar na história do Sócrates. E, ao mesmo tempo, o acesso à nossa plataforma. Acessar a plataforma nos possibilita que nós possamos fazer com que o nosso conhecimento ele renda muito mais. Nós podemos crescer nesse sentido de estudo e de educação. Eu agradeço a todos vocês. Até a próxima.